Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora ele vai entrar numa defesa aqui no versículo 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? E quando ele fala isso, ele está falando nós apóstolos. Lembre-se disso, ele tá tomando a defesa, não é só por ele, porque as coisas que ele vai falar aqui têm a ver também com o sustento. E nós sabemos que Paulo abriu mão de ser sustentado pelas igrejas ou pela maioria dos irmãos para trabalhar fabricando tendas. Ele tinha direito, ele vai explicar que ele tinha direito ao sustento, né, das igrejas, mas ele abria mão desse direito, ele não queria explorar os irmãos. Ele sabia que muitos eram pobres, muitos eram necessitados. Então lá em Atos, nós o encontramos trabalhando com Priscila e Áquila como fabricante de tendas. Tendas, barracas, toldos, barraca de feira, tudo isso. Paulo agia nesse... Se Paulo tivesse um website hoje, você encontraria todos esses produtos no website de Paulo, paulo.com. Então ele trabalhava com as suas próprias mãos. Ele fala lá em Atos capítulo 20, ele fala: nunca almejei ouro nem prata, mas essas mãos me supriram o necessário a mim e aos irmãos, né, que viajavam com ele. Então ele tinha até um certo prazer em poder falar isso. Mas então quando ele fala, essa é a minha defesa para com os que me condenam, e quando ele vai dizer aqui, não temos nós o direito de comer e beber, agora ele está incluindo os outros apóstolos também, porque muitos não compartilhavam da mesma situação que ele, de ter um trabalho, por exemplo, e poder se sustentar praticamente só daquele trabalho. Mas eles também precisavam da ajuda dos irmãos, só que ninguém pedia, né? Nós não vamos encontrar no Novo Testamento, nas cartas, ninguém pedindo dinheiro, pedindo sustento, nada disso. Isso é coisa de tempos modernos hoje, que o cara põe lá, você vai ter que... Hoje até mandaram um vídeo para mim de um sujeito aí, falando para a pessoa colocar um aluguel, pegar um aluguel do ano, dividir por 12 e dar um aluguel. Acho que é uma coisa, não entendi bem a tramóia dele, porque aí Deus vai dar uma casa para ele, uma casa própria. Cara, eu não acredito a cara dura que tem esses sujeitos. É muita cara dura. Quando você começa a ver documentários, né, de pessoas que dão golpes, você vê como é que acontece. O cara dá golpe, o cara conta mentira assim, enorme, dá golpe, né? O golpe é sempre assim, vai num lugar e fala assim, esqueci minha carteira, você não quer pagar o almoço aqui? Pode deixar, tal. É sempre assim, o cara se aproveita da confiança dos outros. E isso está acontecendo muito hoje, inclusive, com a internet e com mulheres. Com mulheres, porque aparece um galã, né? Aparece um galã, por isso mulheres tomam muito cuidado. E o cara diz ser tanta coisa, milhões de coisas, e aí ele pega uma lá que se apaixona por ele e vai tirando, daí vai tirando. Vai contando história, vai tirando, é uma espécie de pirâmide. Como que é uma pirâmide? O cara vai engana uma lá, de uma certa maneira, e ela dá dinheiro para ele. Aí com esse dinheiro ele compra roupas finas, ele compra carro, ele paga hotel, ele paga viagens, tal, para a próxima. E ao mesmo tempo começa a pegar dessa próxima mais dinheiro. E daí vai juntando para, com essa verba, conquistar outra. Então, para cada uma que ele conquista, ele é milionário, ele é filho de um magnata, do petróleo ou de alguma outra coisa,
E elas vão caindo, coitadas, e vão perdendo tudo, entregando tudo. Tem casos que a mulher acabou empenhando a casa, penhorando a casa para dar dinheiro. Ele dava desculpa. Não, eu preciso, tenho uma dívida que preciso pagar urgente, senão eu vou acabar preso. Ai, não quero que você fique preso. Entregando tudo para ele. Mulher cai muito nesse conto. E hoje, principalmente hoje que tem esses sites de namoro, né, esses sites de encontros, e muita mulher aí sozinha, coitada, que acha que de repente descobriu a saída para a vida dela, um milionário que aparece no Instagram só no iate, nas melhores praias do mundo. Não acredite em nada disso, porque hoje você consegue pintar uma vida, né, que não existe. É um conto de fadas que não existe, para enganar, só para enganar. Mas então vamos, não temos nós direito de comer e beber, 1 Coríntios 9:4? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ele não tinha uma esposa, Paulo, pelo que nós sabemos, ele não era casado. Alguns dizem que ele era divorciado ou que ele era viúvo, mas eu não acredito, eu acho que ele não era casado mesmo. Ele está aqui tomando a defesa de irmãos como Pedro, por exemplo. Pedro, que a Igreja Católica considera o primeiro Papa, mas ninguém explica como é que ele tinha uma sogra, né? Que o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era casado. E outros apóstolos também eram casados. E ele está aqui reivindicando o direito deles de poderem levar nas suas viagens a esposa. E quando ele fala aqui, e os irmãos do Senhor, ele pode estar se referindo tanto aos irmãos do Senhor mesmo, como Tiago era um irmão do Senhor, porque nós sabemos que Maria teve mais filhos, né? Além de Jesus, ela teve mais filhos. Maria era virgem quando teve o menino Jesus, mas isso não significa que ela ficou virgem depois. Ela estava casada com José. Era casada com José. Eu ia falar com João. Ela era casada com José. Então ela tinha um esposo. E ela teve filhos. E esses filhos, nem eles criam no Senhor Jesus. Tem uma passagem que fala no Evangelho que nem os seus filhos criam nele. Então, Paulo está tomando a defesa, então, de todos esses que poderiam estar trabalhando na obra do Senhor, e não haveria nada de errado da Assembleia de Corinto e outras assembleias também ajudarem nas suas necessidades. E depois ele vai pegar alguns exemplos. Por exemplo, Barnabé aparentemente não usufruía disso. Nós vemos no versículo 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Não é? Quem jamais milita a sua própria custa? Versículo 7. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Então ele agora defende a sua liberdade, ou o seu direito até, de poder ser ajudado nas suas necessidades pelos irmãos. Mas isso é muito diferente de pedir dinheiro, hein? Muito cuidado para não confundir as coisas. Não tem nada de errado no que Paulo está falando aqui, principalmente porque ele está defendendo essa posição pensando nos outros apóstolos também. Então não confunda com esses caras da televisão que pedem dinheiro. Mas eu não sei se aqui a gente faz uma pausa para perguntas. Foi errado aquela escolha do apóstolo substituto? Não, de maneira nenhuma. Matias, porque o Senhor mesmo, a palavra de Deus é que determinou que eles escolhessem um outro. Veja lá em Atos capítulo 1, que eles mencionam uma profecia, capítulo 1, versículo 13, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André,
Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Falta, obviamente, aqui o Judas Iscariotes. Mas tinha das mulheres também. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então, que profecia era essa, do versículo 16? É o Salmo 109, versículo 8. Esse Salmo 109, ele está falando de Judas. Versículo 5 fala assim: Me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher, sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, busquem pão fora dos seus lugares desolados. Então aqui nós encontramos uma descrição, né? No versículo 2 fala: Pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Então isso aqui, claro que é mais ampla a profecia, mas fala especificamente de Judas, por causa desse versículo aqui: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Como é que nós sabemos que fala de Judas? Porque lá em Atos capítulo 1, os próprios apóstolos o próprio Pedro está dizendo que se referia a Judas, essa profecia acerca de outro tomar o lugar. Então, de maneira alguma, foi uma escolha errada. Eles tinham que escolher um outro. A maneira da escolha foi a maneira que era usada no Antigo Testamento, antes deles terem o Espírito Santo. Então essa foi a primeira pergunta. Não foi errado aquela escolha do apóstolo substituto. Outra pergunta foi Paulo o apóstolo substituto escolhido pelo próprio Senhor? Não foi, porque ele é um 13º. Então nós temos os 12 e mais Paulo. Mas como eu falei, a questão do 12 também funcionar como uma instituição, independe se seja 12 ou 13. Paulo foi o apóstolo enviado para os gentios, né? Agora, nós vemos que lá em Apocalipse, nós vamos encontrar 24. 12 e 12. Porque 12 na Bíblia, o número 12, representa autoridade. Representa um testemunho com autoridade. Então você tinha as 12 tribos em Israel, e você tem os 12 apóstolos para a igreja. Então, no mesmo sentido, de 12 sendo um número representativo de autoridade e de testemunho, e no caso aqui, Paulo, na sua missão de evangelização, ele foi enviado aos gentios, enquanto Pedro foi enviado aos judeus. Isso Paulo acho que fala na carta aos Gálatas, se não me engano. Outra pergunta: quando o irmão leu em 1 Coríntios 9, são coisas diferentes, coisas distintas. Matias entrou no lugar de Judas, fechou o time de novo. Está completo o time, 12 apóstolos. Agora, é criada a igreja. Surgiu uma coisa nova. E agora, nesse período da igreja, existem mistérios que estavam escondidos em Deus,
desde a eternidade, ninguém sabia, nem os profetas do Antigo Testamento, nem os apóstolos, esses mistérios serão revelados a Paulo. Então, ele foi um vaso escolhido especial. Ele tem uma posição privilegiada no meio dos apóstolos, principalmente para receber esses mistérios, o mistério do corpo de Cristo, por exemplo. Ninguém sabia o que era o corpo de Cristo. Ninguém sabia que de dois povos Deus estava fazendo um agora, de judeus e gentios, um só corpo. Então, fecha um assunto dos 12 apóstolos, completou-se. Paulo é outra coisa, é outro departamento. Não dá para pensar em Paulo como um remendo naquilo que Cristo tinha feito. Mesmo porque os 12 apóstolos que o Senhor escolheu não foram para a igreja, eram apóstolos para Israel. Porque quando ele escolheu não existia igreja. E quando ele deu aquela ordem, ide por todo o mundo e fazer discípulos. Isso não era ainda uma ordem dada à igreja, aos apóstolos da igreja. Isso era uma ordem dada a um grupo de judeus para eles fazerem isso em Israel. Tanto é que esse trabalho de irem por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, continuará, mas não agora no caráter de igreja, quando o remanescente de judeus, que irá se converter após o arrebatamento, for fazer discípulos em todas as nações. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.